Estamos começando mais uma aula do curso Pais Intencionais e hoje nós vamos falar sobre como implementar a cultura do reino na vida das crianças. Porque como pais intencionais, nós queremos que eles carreguem a cultura do reino, não só a cultura brasileira, francesa, inglesa, enfim, alemã, americana, não, nós queremos a cultura do reino. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora nessa aula. Em 15 minutinhos, talvez 20 minutinhos, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. O que significa a cultura do reino? Hoje a gente tem camisa, igreja, tudo cultura do reino. Mas o que realmente significa a cultura do reino? A cultura do reino significa que nós não somos desse mundo. A partir do momento que nós temos um novo nascimento, nós não somos desse mundo. Ou seja, nós não somos brasileiros, americanos, nós não somos japoneses. Nós pertencemos ao reino. Então, cultura é a expressão através das nossas atitudes, das virtudes e dos valores que a gente carrega. Então, aquilo que a gente faz demonstra a cultura que a gente veio, de onde a gente veio. Por exemplo, o japonês ele tem a cultura da honra, então eles honram muito, eles respeitam muito. O inglês ele é extremamente pontual, então faz parte da cultura inglesa. A americana eles são extremamente honestos, o japonês também. Então, enfim, cada país tem a sua cultura demonstrada através de atitude. Brasileiro, calma gente, a gente sabe que tem muita coisa ruim aqui no Brasil, mas também a gente tem muita coisa boa. Então, faz parte da cultura brasileira a alegria. É só você lembrar lá do 7-1 que a gente levou de lavada. No final do jogo já tinha meme, a gente já estava rindo. O brasileiro, ele ri da desgraça, não é verdade? Então, assim, a gente tem essa alegria. Mas como filhos de Deus, né, nascidos, lavados pelo sangue de Jesus, a gente precisa entender que nós não fazemos mais parte da cultura do nosso país. Nós agora fazemos parte da cultura do reino. E o que significa isso? Significa que nós estamos vivendo debaixo de valores e princípios do reino. Então vamos lá. Quando a gente entende como pais e mães, o que significa essa cultura do reino, a gente vai lembrar de um versículo muito que a gente já leu muito na Bíblia, que está lá em Efésios 6:4. Diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E olha que interessante, essa palavra aqui, disciplina, é a palavra paideia. Paideia, no grego, era uma palavra que traduzida para cultura. Então, os gregos, eles tinham uma cultura grega, que era a paideia, era a cultura, era como eles ensinavam, que também vem da palavra, paideia vem da palavra de pediatra, por exemplo, que cuida das crianças, vem da palavra pedagogo, que é, se eu não me engano, né, que é da questão da educação. Então, a paideia era essa da cultura, da educação, da construção da criança. Então, o que isso significa? O que Paulo está falando aqui pra gente é: queridos, povo de Éfeso, vocês vão ter que entender que vocês vão criar os filhos de vocês não mais na paideia grega, não mais na cultura grega, mas vocês vão construir ela na paideia do Senhor, na cultura do Senhor, na educação do Senhor, na construção da criança do Senhor. Então, como pais e mães, nós devemos criar os nossos filhos na cultura do reino, na cultura do Senhor, não baseado na cultura brasileira, americana e qualquer que seja. Agora, como que a gente pode fazer, como que a gente pode ser intencional em mudar uma cultura? Tipo, nossa, eu estou fazendo esse curso, os meus filhos já têm 10 anos, 5 anos, 4 anos, eles já vivem debaixo de uma cultura que não é a cultura do reino. Eles não expressam sobrenatural, eles não oram pelos enfermos, eles não têm amor, alegria, paz, o fruto do Espírito Santo que demonstra o caráter. Então, as virtudes, os valores, elas estão todas lá em Gálatas 5. Então, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, todo o fruto do Espírito Santo está ali e a gente tem que expressar. Nossa, o meu filho não tem domínio próprio, o meu filho, mansidão, passa longe. Paciência, não sabe o que é. Amor, male. Bondade, ruim, pensa no menino ruim. E aí você fala, fidelidade, vixe, engana todo mundo. Então assim, opa, ligou o alerta. Que cultura essas crianças estão vivendo? Será que elas precisam primeiro no novo nascimento? Ministra o novo nascimento, leva elas a ter um relacionamento com Jesus. A gente já falou de tudo isso. Agora, como fazer com que elas vivam na prática a cultura do reino? Então, vamos lá. Para você implementar uma cultura, tem 4 passos bem básicos, bem simples. E o primeiro passo básico, e
Um parêntese, para você implementar uma cultura, a cultura ela só consegue ser implementada com intencionalidade e propósito. Então, você tem que saber o porquê que você quer fazer aquilo, né? O que você quer, o porquê que você quer e o como você vai fazer. Então, é o que, porquê e como. O que você quer, por que você quer e como que você vai fazer. E o como tem tudo a ver com intencionalidade. Então, para implementar uma cultura, são 4 passos simples. O primeiro passo é você definir os valores, porque se cultura é expressão de valor, então você tem que definir o valor para você entender o que você quer que elas vivam. Então, os meus filhos são impacientes ou não têm domínio próprio, não têm controle. Então, eu preciso trabalhar o valor de paciência, o valor de domínio próprio na vida dessas crianças, ou o valor de bondade. Vamos à bondade, que fica até mais fácil. Eles não são bons, são egoístas. E isso está errado. Eles precisam ser bondosos, fazer o bem sem olhar a quem, mas fazer o bem. Então, eu quero trabalhar bondade na vida das crianças. Então, definir o valor. Segundo passo é montar estratégias. Então, peraí, eu quero trabalhar bondade. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia que vai fazer com que eles façam atos de bondade? Então, vamos lá. A gente vai pegar os brinquedos deles, eles vão ter que fazer doações dos brinquedos, eles têm muitos brinquedos, então eu vou ajudar eles vão separar e a gente vai numa instituição e eles vão dar esses brinquedos, eles vão levar para o carro biscoito, água, balinha e no farol dar para alguém que precisa, eles vão fazer talvez desenhos, e escrever cartas e entregar na escola. E você também faz isso no seu trabalho, então você traz os desafios, as estratégias, traz os desafios para casa e quando eles voltarem de casa, eles vão ter que contar como que foi e você também conta como que foi no seu trabalho. E, gente, é incrível como isso funciona. Então, a gente fez uma vez com as crianças da nossa igreja. Então, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que orar por alguém. Né? E orar por alguém faz parte da cultura do reino. Então, o que a gente fez? A gente convidou os pais para pegar o WhatsApp e eles rolarem assim, para passar, porque sempre no começo ficam as pessoas com quem você mais fala. E lá para baixo fica com as pessoas com quem você mal falou, né? Fala faz muito tempo. Então, a gente falou para eles, dá o celular, o WhatsApp para as crianças vão rolar o WhatsApp e elas vão colocar o dedo em uma pessoa X. Que você nem vai ver quem que é. E aí elas vão pegar o áudio, vão gravar um áudio, vão ver o nome da pessoa e vão falar, eu peguei o celular da minha mãe e eu escolhi você para orar por você hoje. E você vai orar, e a criança vai orar por essa pessoa. Gente, teve uma família lá da nossa igreja que a filha fez isso no celular da mãe. E quando ela rolou a mensagem, caiu no superintendente da mãe dela. Só que aí, quando a mãe viu, a menina já tinha mandado uma mensagem. E a menina foi e mandou, tio fulaninho, que tinha um nome lá, eu tô mandando a mensagem, peguei o celular da minha mãe, tô mandando uma mensagem porque eu vou orar por você. E a menina orou, uma oração simples, mas uma oração bonita, que Deus abençoasse a vida dele, abençoasse as reuniões, que Deus desse a resposta certa, alguma coisa assim, alguma coisa mais específica, um pouquinho mais específica com relação ao trabalho. Quando foi no outro dia, esse superintendente chamou a mãe e disse, eu preciso falar com você. Ela falou, o que foi? Ele falou, a sua filha me mandou uma mensagem, achei extremamente interessante. Aí a mãe contou o desafio da igreja e tal, e ele falou, você não sabia, mas hoje eu tinha uma reunião muito específica e a oração da sua filha fez todo sentido para aquilo que eu vivi hoje. E a reunião foi assim, assim, assado, mexeu muito comigo. A oração da sua filha mexeu porque um dia eu já servia a Jesus, eu era cristão e eu já estava desacreditado. Então, assim, aquela vida voltou para Jesus, ele teve um encontro pessoal com Deus através de uma criança cujos pais foram intencionais em montar uma estratégia para que a criança fizesse algo. E a igreja também foi intencional em proporcionar isso para os pais. Então, monta a estratégia. Depois que você monta a estratégia, você vai aplicar, né? Então, você vai promover a cultura. Então, você monta as estratégias e agora você promove essa cultura. Então, se é a cultura de bondade, você não só vai fazer com que as crianças façam atos de bondade, como você também vai fazer atos de bondade com elas e estimular elas a fazer atos de bondade com
a família, então é promover a cultura. Então você vai promovendo, tendo ideias para promover aquele valor. Então você está lá construindo a cultura, porque até que isso saia naturalmente da criança. Então a cultura você faz, quando algo já está na cultura, significa que você faz sem pensar. É algo que você simplesmente já faz, porque é algo que faz parte de você. Então, até não fazer parte, até chegar nesse momento de fazer parte de você, você tem que ser muito intencional, estar promovendo, implementando, né, definindo esses valores, montando estratégias, promovendo. E o quarto passo é permitir e não permitir. Então, eu quero trabalhar a bondade. Então, o que eu vou permitir dentro da minha casa? O que a gente vai permitir dentro da nossa vida? Atos de bondade. O que a gente não vai tolerar? Atos de egoísmo, falta de bondade. Então, se eu percebo algo que as crianças não estão sendo bondosas, estão sendo egoístas, eu vou vir muito mais indignada, né? Vai vir, tipo, não, isso não pode, a gente não aceita isso aqui dentro de casa, egoísmo não faz parte da nossa vida, não ser bom, ser uma pessoa má não faz parte da nossa vida, né? Então, isso a gente vai, tá bom, então eu permito bondade e o que a gente não vai permitir. Então, eu permito paciência e o que a gente não vai permitir? A gente não vai permitir atos de impaciência, de rebeldia, de ira. Isso não pode acontecer. Então, tudo isso vai fazer com que você vá implementando. Então, eu quero implementar o valor da oração. Então, não é proibindo a gente comer sem agradecer. É inaceitável a gente ver alguém doente perto da gente e não ir lá e oferecer uma oração. É inaceitável ver que uma pessoa está triste, está chorando, não ir lá perguntar se está tudo bem, se ela quer ajuda, se você não pode orar por ela. Então, fazendo isso, você vai implementar a cultura do reino. Então é isso, meus queridos, espero que dentro da sua casa você tenha experiências profundas, primeiro com Deus Pai, profundas com teus filhos e que você e sua família se tornem uma referência para o lugar onde você mora, para as pessoas que convivem com vocês, que elas passem a acreditar em família através do casamento que você tem, através da educação dos filhos que você tem, através da forma como os teus filhos crescem, na escola, na igreja, na família, enfim, onde você estiver, que a gente possa ser intencional em levantar uma geração do reino que cause transformação na nossa sociedade através das nossas vidas e através da vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe e, quem sabe, até um próximo curso. Beijos, até mais!